Boa noite, eu me chamo Marlos Rocha, tenho 46 anos de idade e moro no interior do Rio Grande do Norte, em um pequeno município bastante conhecido por essas bandas. A história que eu contarei é sobre uma criatura do folclore brasileiro que todos pensam ser uma lenda, mas meu pai e eu somos testemunhas de que esse ser é bastante real, ao contrário do que é falado. Ele não é apenas uma entidade brincalhona, está mais para algo demoníaco e macabro. O meu pai e eu possuímos uma padaria e, como todo padeiro, acordamos na madrugada para assar os pães. Até aí não tínhamos problemas, pois moramos em um lugar tranquilo, só que o trajeto até a padaria são de 3 quilômetros e fazemos essa jornada a pé mesmo e por anos fazemos isso sem qualquer preocupação. No caminho até a padaria, pegamos uma estrada de terra batida com poucas casas e em seguida entramos em mais algumas outras ruas até chegarmos na nossa padaria, que fica bem no centro comercial do município. Certa vez, enquanto eu fazia uma caminhada, eu notei algumas máquinas trabalhando para abrir uma nova estrada dentro de uma mata. É lógico que eu fiquei interessado nesse projeto, pois o caminho que eu fazia junto com meu pai nos fazia dar uma volta extensa com várias curvas até chegarmos no nosso destino. E com essa nova estrada, seria apenas uma reta, encurtando significativamente a nossa rota até a padaria. Meses depois, foi construída uma estrada no meio da mata, mas a mesma ainda não havia sido liberada, pois faltava fazer bastante coisa. Pois mesmo assim, meu pai e eu começamos a usá-la nas nossas jornadas em plena madrugada, fazendo com que chegássemos mais rápido do que pela antiga estrada. Apesar de ser um caminho sem iluminação e com terra abatida e mata aos lados, achamos mesmo assim ser mais conveniente usá-la. Certo dia, ao passar por essa estrada, eu me deparei com um tipo de oferenda feita à entidade. Naquela época, eu não respeitava tais crenças e, por ignorância, eu acabei destruindo as oferendas, incluindo um pequeno boneco preto com chapéu vermelho que se encontrava dentro de uma garrafa de vidro. Ao jogar uma pedra na garrafa e quebrá-la, eu lancei o boneco no meio da mata e continuei com meu caminho. Porém, eu nem imaginava com o que eu estava mexendo, e naquela tarde eu senti que eu tinha feito uma tremenda besteira mexendo em algo que eu desconhecia. Então eu acabei contando ao meu pai sobre o que eu havia destruído. E ele, bem sério, me disse: "Meu filho, você não deveria ter feito isso. Deveria ter seguido o seu caminho em paz, e em paz passaríamos pela estrada todas as noites. Agora, vamos ter que voltar a usar a estrada de sempre. Pode ser mais demorada, porém eu não quero ter surpresas naquela estrada nova." A minha família sempre foi muito supersticiosa, menos eu, pois eu nunca quis me envolver com coisas sobrenaturais e lendas. Mas naquela madrugada específica, tudo mudaria. Eu acordei para ir trabalhar com meu pai, eram por volta das 3 horas da manhã e saímos como sempre tranquilos. Só que naquela noite em especial, havia uma ventania muito forte, que fazia com que as árvores balançassem os seus galhos de lá para cá, sem um minuto de paz. O meu pai então saiu naquela noite com um pedaço de jucá, um pau muito usado como bengala por ser bastante resistente. Ao ver aquilo, eu até fiquei rindo por conta dele estar se precavendo contra algo que eu sinceramente até então não acreditava que encontraríamos. Quando chegamos na metade do trajeto, começamos então a escutar um som alto que vinha junto com o vento. E de repente, um vulto passou bem na nossa frente, levantando as folhas pelo caminho. Nós paramos assustados e o meu pai me perguntou:
Você viu isso? Eu disse que sim, e ficamos parados, esperando o que aconteceria, e sem que eu esperasse, do nada vi um torrão de barro e se espatifou bem nas minhas costas. Na hora eu me virei, e mais uma vez algo jogou um outro torrão em cima de mim. O que me restou foi em seguida começar a correr junto com meu pai, e algo nos seguia assobiando por dentro da mata depois do cercado que tinha na estrada. Minutos depois, avistamos a casa do seu Donúbio, que é a primeira casa dessa estrada. Corremos até lá e começamos a gritar por ele, que logo abriu a porta perguntando o que estava acontecendo. Nós entramos e fechando a porta, falando que algo estava nos perseguindo. Mal tínhamos achado que estávamos seguros, então uma ventania como eu nunca tinha visto igual começou do nada, e as telhas pareciam que iriam voar com o vento, mas não fazíamos ideia do que era aquilo tudo. Só que quando o vento parou, é que vimos que algo estava do lado da casa. Nessa hora, vimos que não era algo desse mundo, pois a risada daquilo não era humana. O seu Donúbio começou então a perguntar o que nós tínhamos visto e o que nós havíamos trazido até a sua casa. Mas nós não sabíamos o que era. Então ele, com uma coragem que nunca eu tinha visto igual, abriu a janela lateral da sua casa e falou: "Respeite os meus convidados, espírito da mata, que eu respeito os seus. Amanhã terá uma oferenda em respeito a você." Ele falava como se soubesse o que estava ali, e foi quando vimos que depois do cercado havia algo parecido com um menino de pele escura que nos olhava com um olhar de ódio. O meu corpo se arrepia inteiro até hoje só de lembrar. O seu Donúbio fechou a janela e o vento forte começou novamente. Mas depois de algum tempo, o vento parou misteriosamente. Foi então que ele nos olhou e disse: "Algum de vocês destruiu algo da entidade e ela veio atrás de vocês para cobrar." Então eu falei o que eu tinha feito e sobre a garrafa com o boneco que eu tinha quebrado. Então ele novamente falou: "Você não tem respeito com as coisas que não tem conhecimento? Sabe o que você fez? Você acabou soltando um saci da garrafa. É uma das entidades mais malignas que existe. Quem o prendeu lá sabia exatamente o que estava fazendo, diferente de você que o soltou. Agora sobrou para mim, né? Vou ter que ir lá e fazer uma oferenda para acalmar aquele espírito." Eu perguntei como ele sabia dessas coisas, e ele falou: "A minha família é descendente de escravos, e o conhecimento é passado de pai para filho através dos anos. O respeito às matas e aos animais é uma das primeiras coisas que aprendemos." Não abrimos a padaria naquele dia. Fomos com o Sr. Donúbio comprar algumas coisas para oferecer à entidade. Compramos o que ele falou e deixamos no mesmo lugar onde eu tinha quebrado as oferendas no dia anterior. Então o seu Donúbio falou: "Agora vocês podem vir trabalhar tranquilos, pois a entidade não vai mais incomodar vocês." Desde então, eu nunca mais faltei com respeito a qualquer religião, crença ou qualquer coisa que eu não tenha conhecimento. Naquela noite, nós fomos perseguidos por um saci, que até então era apenas uma lenda para mim. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu também diria que era apenas uma lenda, mas eu vi, e o meu pai também. Aquele menino de pele negra estava nos olhando na mata e com um olhar cheio de ódio. Eu nem imagino o que teria acontecido caso não tivéssemos chegado até a casa do seu Donúbio, mas graças a Deus ele estava lá e sabia o que fazer. Depois de todo esse ocorrido, eu tenho algo em minha mente. E é o seguinte: respeitem as matas, os animais, as florestas
e principalmente respeitem as religiões, crenças e costumes dos mais velhos, pois por minha ignorância, quase que eu não estou aqui para contar o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Olá, venho através desta oportunidade compartilhar uma história que aconteceu comigo anos atrás e que me foi confiada por um companheiro de serviço que está aposentado há mais de 10 anos. Eu sou um militar estadual aqui do Paraná e ao longo desses 15 anos de serviço à comunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que me ensinaram muito, compartilhando os seus conhecimentos e experiências. No ano de 1983, esse veterano policial, que agora é aposentado, começou a sua carreira e foi designado para trabalhar em uma pequena cidade do interior. A cidade possuía 2 distritos e uma população estimada em 15 mil habitantes. Era um lugar muito tranquilo, com poucos crimes e pouca violência. No máximo que acontecia era algum desaparecimento ocasional de algum animal da propriedade que por vezes era abatido e esquartejado por ladrões que roubavam a sua carne. As escalas de serviço consistiam em um policial trabalhando sozinho durante o dia e 2 durante a noite. Em um sábado à tarde, receberam então uma ligação de um telefone público dos distritos. Havia uma venda nesse local, cujo proprietário tinha servido bebidas aos cortadores de cana que frequentavam o local. Naquele dia então ocorreu uma briga, em que um dos envolvidos ameaçou o outro de morte com uma faca. Ao ver aquilo, o dono do bar rapidamente fez uma ligação e explicou que os envolvidos já haviam ido embora e ele estava arrumando as cadeiras e mesas que foram derrubadas durante a briga. Ele estava com muita pressa de fechar o seu estabelecimento. Como ainda não havia escurecido, os policiais coletaram informações dos 2 envolvidos, que eram cortadores de cana de uma fazenda próxima ao estabelecimento. O dono do bar conseguiu então evitar com que eles se matassem durante a briga, mas um deles olhou com raiva para o dono do bar quando foi convidado a sair e não retornar mais. Aquele homem então ameaçou a vingar-se do dono do bar e de toda a sua família naquela noite. Mas como ele estava completamente bêbado, acabou indo embora a pé em direção à fazenda. Os policiais conversaram entre si e decidiram ir até a fazenda para identificar e qualificar pelo menos um dos envolvidos no caso, e de preferência seria o autor da ameaça relatada pelo dono do bar. Pois bem, enquanto se dirigiam para a fazenda, a viatura teve um pneu furado e eles tiveram que consertá-lo ali mesmo. Isso fez com que a noite chegasse e, coincidentemente, era uma noite de lua cheia. Quando finalmente eles chegaram na fazenda durante a noite, conversaram com o caseiro, que informou que ambos os homens já tinham sido demitidos e que já tinham saído do alojamento da fazenda seguindo rumos desconhecidos, pois houve outros problemas semelhantes durante o tempo em que eles trabalharam ali. Os policiais, então, ao retornarem da fazenda, decidiram passar na casa do dono do estabelecimento, que ficava ao lado de sua mercearia. Havia uma grande porta de madeira que dava acesso à sua garagem. Eles então optaram por ficar de guarda próximo ao estabelecimento por algumas horas, para proporcionar tranquilidade ao comerciante e à sua família caso aquele homem retornasse. O dono do estabelecimento então serviu café e ambos os militares ficaram dentro da viatura. As horas se passaram e a meia-noite estava quase se aproximando. Foi então que começou a chover
uma chuva fina acompanhada de ventos frios. Após algum tempo, um dos militares acabou adormecendo ao lado do seu colega, no qual acordou assustado com um rosnado alto, que parecia ser de um cão, que vinha por detrás da viatura e que o mesmo correu diretamente para a porta do estabelecimento. Devido à escuridão, eles não conseguiram identificar o que era. Então ligaram os faróis da viatura e avistaram uma criatura maior do que um cachorro, com a altura de mais ou menos um bezerro, porém com um corpo mais alongado. Ele possuía pernas curtas e braços longos, e os seus olhos eram vermelhos e brilhantes. Assim que aquela coisa percebeu o veículo iluminando, a criatura então não pensou duas vezes, avançou em direção aos policiais. Ela rosnava e babava. Os militares então tentaram atropelá-la, mas a criatura pulou em cima do teto do carro, danificando as luzes do giroflex e o teto. Os policiais então pararam a viatura em frente ao portão da garagem do comerciante e desembarcaram. Um deles estava portando um revólver calibre 38 e o outro uma escopeta calibre 12. A escuridão dificultava a visão e os faróis iluminavam apenas a frente da casa, deixando-os entre o portão e a viatura. A criatura então ergueu-se nas patas traseiras, revelando a sua altura imponente, com uma boca repleta de dentes afiados e a língua para fora. Então ela avançou. Um dos militares disparou com o revólver, mas a criatura parecia não ser afetada pelas balas. Era como se elas atravessassem sem causar danos. O colega, ao ver aquilo, então atirou com a escopeta, acertando o peito e a barriga da criatura, derrubando-a. Sem celulares na época, os militares demoraram para informar a delegacia sobre o ocorrido, e nesse meio tempo de distração, ao retornarem os olhares para a criatura, ela, como em um passe de mágica, havia desaparecido. Os policiais daquele plantão ficaram taxados como mentirosos pelos mais céticos, e essa história percorreu por anos nas cidades vizinhas. O mistério permanece sem solução até hoje, testemunhado apenas por aqueles que presenciaram a ferocidade daquela criatura.